Boa tarde, pessoal. Foi tudo certo com o lanche? Agora nós temos a palestra de Bioinformática Estrutural com o professor Farah. O professor possui graduação em Bioquímica e Química pela Universidade de Toronto, mestrado em Bioquímica também pela Universidade de Toronto. E doutorado em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo. Atualmente, ele é professor titular no Departamento de Bioquímica do Instituto de Química da USP. O foco principal de sua pesquisa é entender a base estrutural de processos importantes para comportamentos bacterianos complexos. E suas pesquisas empregam técnicas de biologia estrutural, desde cristalografia, microscopia eletrônica e RMN de proteínas, espectroscopia, microscopia de fluorescência, produção de nocaute gênicos e análise de redes de interação proteína-proteína. Muito obrigada, professor. Muito obrigado. Boa tarde, todo mundo. Estou muito feliz de estar aqui, esse convite para falar com vocês. Então, eu não vou falar muito sobre bioinformática, mas eu vou falar um pouco mais sobre as técnicas experimentais usadas para determinar estruturas de proteínas e outras macromoléculas. Para vocês terem uma ideia de que é que o pesquisador faz no laboratório para gerar modelos ou estruturas como essa que você está vendo aqui. Okay? Então, quais são os métodos experimentais para elucidar a estrutura de proteínas? Alguém pode dizer? Principais. Cristalografia. É difração de raio-x, quer dizer, você tem cristais de proteínas e você passa raio-x pelos cristais. Essa é uma técnica. O que é outras? Não sabe. Ressonância magnética nuclear. E tem mais uma que é recentemente fazendo grandes avanços. Alguém? Hã? O quê? A parte sintética? Parte sintética? Não. Quer dizer, predição computacional? Sim, essa é um método, não é experimental. Eu vou falar sobre isso também no final. Okay? Mas tem outros métodos experimental que é criomicroscopia eletrônica. Okay? Então, eu vou falar sobre essas três técnicas e também no final eu vou falar sobre modelagem molecular para dar uma visão geral sobre essas técnicas. Então, vamos ver. Então, são essas técnicas aqui. Okay? Cristalografia, ressonância, cryo-EM, criomicroscopia eletrônica e modelagem molecular, que é uma combinação agora com cálculos de energia, de dinâmica molecular, fazendo cálculos de que é a configuração de menor energia para aquela molécula, em combinação com a aprendizagem de máquina guiada por informação de coevolução de pares de aminoácidos em famílias de proteínas. Então, essa tem a ver com bioinformática mesmo. Okay? Então, para ilustrar essas técnicas, eu vou sempre fazer uma referência de alguns estudos que nós fizemos no laboratório. Como foi na introdução, uma das coisas que nós estudamos é competição bacteriana, como uma bactéria compete com outra. E uma das maneiras que eles fazem isso, eles injetam, quando eles estão encostados em bactéria com outra, eles podem injetar, eles podem transportar proteínas através de sua envelope bacteriana e dentro da célula vizinha. Okay? E para fazer isso, tem várias maneiras de fazer isso. A maioria deles envolvem máquinas grandes que parecem seringas ou canais que atravessam o envelope da bactéria e
e, em alguma maneira, faz contato com a superfície da célula vizinho e transfere essas proteínas. Então, nós estudamos um desses sistemas, chamado um Type 4 Secretion System, mas essa não é importante. Mas você pode ver que ela está formada de várias subunidades diferentes, ela tem peso molecular de mais de 3 milhões de gramas por mol. Se você soma todas as subunidades, tem algumas centenas de subunidades, provavelmente. Okay? E você pode até colocar uma sonda fluorescente em uma das proteínas e olhar no microscópio de fluorescência e você pode ver a presença desse sistema de secreção na superfície das bactérias. Então, nós estamos interessados em estudar a estrutura desse sistema, como ela funciona, como ela reconhece a proteína que vai ser secretado, etc. Okay? E alguns dos estudos que nós fizemos envolvem essas técnicas de biologia estrutural. Okay? Essa é simplesmente um vídeo aqui mostrando a bactéria de Xanthomonas citri, que tem esse sistema, matando E. coli. Então, você pode ver que os E. colis em amarelo, você pode ver que eles explodem quando estão em contato com essa Xanthomonas citri. Essa morte celular é dependente desse sistema de secreção. Okay? Simplesmente mostrando isso. Eu não vou passar todos os vídeos aqui. Então, uma das técnicas que usamos para estudar a estrutura, ou resolver a estrutura de proteínas, aliás, essa é a técnica mais que tem maior história, ok? Quer dizer, é chamada cristalografia. Aliás, essa é a técnica que químicos usam para determinar estruturas de qualquer molécula, qualquer material, ok? De um cristal de sal ou do açúcar, ok? Você, essencialmente, tem que obter um cristal da sua proteína. Então, você tem que purificar ela, ok? E depois, provavelmente vocês, todo mundo que fez aulas de química orgânica ou química inorgânica, purificava alguma substância, e uma das etapas da purificação, normalmente lá no final, é a cristalização daquela substância, ok? Essa é uma maneira de obter a amostra bem pura, ok? Proteínas também podem formar cristais, mas você tem que achar a condição em que eles formam o cristal, e essa não é tão fácil. Você normalmente tem que testar dezenas ou centenas de condições diferentes, temperaturas diferentes, concentrações diferentes, para finalmente obter um cristal, ou cristais dessas proteínas. E quando você tem esses cristais na mão, você leva eles para uma fonte de raio-x. Essa fonte de raio-x pode ser dentro do seu laboratório, ou ela pode ser uma fonte de raio-x de muito maior energia e muito maior intensidade, que é produzido em anéis de aceleração de elétrons, chamadas synchrotrons, ok? E o único synchrotron na América do Sul está localizado em Campinas, no Centro de Pesquisa em Energia e Materiais, ok? É um grande centro federal de pesquisa. E tem dois synchrotrons realmente lá. Tem um synchrotron que foi, acho que, construído nos anos 90, começava a ser usado no final dos anos 90, 2000. E agora tem um novo synchrotron que é bem maior, algumas centenas ou milhares de vezes mais intenso do que o velho. É um dos mais sofisticados synchrotrons no mundo, aliás, chamado Sirius. Okay? Mas, a raio-x produzido nesses synchrotrons é usado por pesquisadores de várias áreas de pesquisa, não só biólogos ou bioquímicos fazendo cristalografia de proteínas. Aliás, a maioria estão fazendo outros tipos de estudos sobre materiais. Mas o que você pode fazer? Você leva seu cristal para lá e você coloca ela na feixe e quando passa o raio-x e você coloca um detector no lado, o que você observa é um padrão de difração, que tem essa cara aqui,
tem um monte de pontos aqui, são chamadas reflexões. São chamadas reflexões porque, matematicamente, parece que as ondas eletromagnéticas, os fótons, estão sendo refletidos por planos dentro do cristal, que corta o cristal em uma maneira bem organizada. Okay? Então, o que você pode demonstrar matematicamente quando você faz todos os... para fazer os cálculos de interação de radiação eletromagnética com um cristal, o que você pode fazer é gerar uma equação que descreve a intensidade, realmente descreve, tem uma equação para cada um desses pontos aqui, ok? Na padrão. E realmente esse padrão é tridimensional, parece que é bidimensional, mas se você roda o cristal, gira o cristal 360 graus, esse padrão vai mudando, ok? Então realmente é um padrão tridimensional, ok? E você pode, essa equação superior fala que cada um desses pontos que tem uma índice, tem uma posição no padrão determinado por essas três coordenados H, K, L, é uma função da densidade eletrônica dentro do cristal. A densidade eletrônica é essa rho aqui, primeiro termo nesse integral tridimensional. Então, essencialmente está dizendo que está dizendo para você, se você sabe a estrutura ou a distribuição dos elétrons dentro do cristal, ok? Você pode calcular a padrão de difração. Você pode calcular a intensidade de cada um desses pontos aqui. E também, realmente, cada um desses pontos, ela é uma onda, que tem uma fase e uma amplitude. Vocês lembram as equações da onda? Tem fase e amplitude. E essa equação aqui tem uma forma matemática que talvez alguns de vocês que fizeram matemática, não sei quantos de vocês realmente estão fazendo bioinformática, mas essa forma de equação é uma transformada de Fourier. Okay? E essas transformadas de Fourier, essas equações dessa forma são reversíveis. Okay? Então, ela está dizendo que se a padrão de difração é a transformada de Fourier da densidade eletrônica ou da estrutura molecular, do conteúdo do cristal, então você pode inverter essa equação, que está mostrada aqui embaixo, e a densidade eletrônica, ou a distribuição dos elétrons dentro do cristal, é uma transformada de Fourier dessa padrão de difração. Então, essa equação embaixo está essencialmente dizendo como você pode calcular volume, nuvem, a densidade das nuvens eletrônicas em espaço tridimensional, usando a informação dentro desse padrão de difração. Okay? Como eu falei, essa padrão de difração cada uma desses pontos é uma onda que tem uma frequência e uma fase. E a frequência e fase, lembra? A frequência a frequência é essencialmente determinado por esses coordenados, esses índices, HKL. Se esses números são maiores, os pontos estão mais longe do centro do padrão e a frequência é maior. Então, é uma onda em três dimensões, que HKL está essencialmente dizendo a frequência na direção X, Y e Z. Okay? Então, se o HKL é muito baixo, se vamos falar que é 1, essa está dizendo que a onda oscila uma vez, okay? Tem uma onda
na célula unitária do cristal naquela direção, X. E também ela sobe e desce uma vez na direção Y, e também Z. Então, mas esse será bem perto do centro, ok? Mas essas aqui que estão lá na borda, talvez os índices são 20, 20 e 10, alguma coisa assim. Então, é uma onda que tem uma maior frequência, ok? E você, essencialmente, soma essas ondas para gerar essa nuvem eletrônica que está mostrada no lado esquerdo. Então, esse somatório, essencialmente essa equação aqui embaixo, é uma somatório. Está dizendo que a densidade eletrônica é o somatório de todas essas ondas, ok? E aqui essa é uma ilustração de como você soma essas ondas. Você pode ver que lá em cima, essa aqui, é uma onda que tem só em 2 dimensões, índices 0 e 1. Okay? Então, ela oscila uma vez na direção Y, vertical, e ela não oscila na direção X, por isso é 0. Okay? E depois você tem a segunda, que é 1, 0. Então, ela está oscilando na direção X, mas não na direção Y. Sim. Essa alteração, essa variação Sim. da densidade eletrônica em relação aos átomos ou às moléculas? Ela mede em que escala? Ela está realmente por causa cada elétron realmente está contribuindo para a padrão de difração, ok? Mas cada átomo, você pode simplificar os cálculos, você pode falar, olha, em volta de um átomo de carbono, eu tenho 6 elétrons. Tem a ver com as camadas eletrônicas? Tem a ver, mas normalmente a resolução não é tão alta que você consegue ver as camadas dos elétrons, ok? Normalmente, porque a resolução do mapa de densidade eletrônica que você consegue gerar aqui, você pode ver aqui, olha, a somatória dos primeiros 2 é essa aqui, no lado direito. Essa mais essa igual a essa. Okay? A resolução aqui, nessa segunda linha, okay, não é muito alta. Okay? Não está dizendo muita coisa. Está dizendo que tem uma região que tem maior densidade no centro e tem regiões de menor densidade em azul na periferia. Mas ela não está dizendo muita coisa. Okay? Para ter uma resolução maior, você precisa somar mais ondas. Você tem que ter mais informação no seu padrão de difração. Então, está vendo esse padrão de difração aqui? Ela tem muitos pontos. Então, você vai somar centenas ou milhares de ondas. E essa somatório, especialmente aquelas ondas que vêm das reflexões na periferia, eles vão dar mais informação. Eles vão dar a estrutura fina, a informação de maior detalhe do seu mapa de densidade eletrônica final. Okay? E a capacidade de obter dados com maior número de reflexões depende da qualidade do cristal. Quanto o cristal está ordenado. Por exemplo, aqui, imagina que vocês fazem parte, essa sala faz parte de um cristal de proteína, de uma proteína. Cada mesa é uma cópia da proteína. Okay? Então, essa é uma cópia, essa é outra cópia. Okay? Cada um de vocês é a mesma proteína, está organizado mais ou menos na mesma configuração, ok? Mas tem diferenças entre uma e outra, ok? Então, quando essas diferenças acabam causando uma interferência, mais ou menos uma ideia, olha, eu tenho, em cada célula, eu tenho 8 pessoas, mas eu não tenho muita informação sobre onde está a cabeça, onde está a mão, porque em cada um de vocês, a mão e a cabeça estão num lugar diferente um pouquinho. Então, a somatório, a contribuição de cada um das células dentro do cristal de vocês acaba interferindo de uma maneira destrutiva, ok? Porque a ordem não é muito bom, ok? Então, dependendo da qualidade ou do nível de similaridade, ordenamento
rigidez da proteína dentro do cristal, a perfeição do cristal, vamos falar, ok? Você vai ter padrões de difração em que você consegue enxergar, obter informação de maior resolução. Sim. Eu sei que a gente está falando de proteína, mas se a gente traduzir isso para carbono, um diamante ia ter aquilo lá bem organizadinho, porque Sim. ia ser bem organizadinho. Sim. Num diamante, você vai ter muito detalhe. Você vai provavelmente conseguir ver as nuvens eletrônicas, talvez até o formato das nuvens eletrônicas, ok? Porque é muito mais organizado. Mas um diamante, a coisa que se repete dentro de um diamante, eu não sei exatamente, mas deve ser 6 átomos, ou 4 átomos, 8 átomos de carbono, ok? É muito pequeno. Dentro de uma cristal de uma proteína, são milhares de átomos, ok? E a proteína está mexendo um pouquinho, ok? Então, cada proteína está numa organização um pouco diferente. Então, as nuvens eletrônicas são essencialmente a somatória de todos eles. Então, se eu tenho a orientação de você, eu somo vocês três, eu vou ter uma cabeça, mas ela vai ser um pouco fora do foco, ok? Então, essa vai ser a qualidade da minha densidade eletrônica, vai ser uma função da qualidade ou da perfeição do meu cristal, ok? Sim. A coisa de estrutura secundária, Sim, não, exatamente. Então, quando Max Perutz e John Kendrew estudaram usaram essa técnica nos anos 50, no Cambridge, usando essa teoria que foi desenvolvida por Sir Lawrence Bragg na segunda década do século passado. Ele era o diretor do laboratório de biologia molecular em Cambridge, onde também Watson e Crick estavam lá, ok? E as pessoas naquele lugar e em outros lugares, Linus Pauling, vocês ouviram de Linus Pauling, né? Linus Pauling usou a técnica de biologia, de cristalografia para determinar estruturas de muitas moléculas orgânicas e baseado nessas estruturas, ele desenvolveu a teoria moderna que vocês todos aprendem sobre ligações químicas covalentes em moléculas orgânicas, ok? A distância entre os átomos, os ângulos e tudo, ele determinou baseado na determinação das estruturas. E Pauling, também a partir desses modelos que ele estava fazendo, propôs estruturas de alfa-helice e folha beta. Mas as primeiras pessoas para ver isso eram Max Perutz, estudando hemoglobina, e John Kendrew, estudando mioglobina no Cambridge. Eles conseguiram desenvolver as técnicas para fazer esse tipo de análise matemática, não usando computadores, tudo à mão, ok? Não usando scanners densitômetros para determinar a intensidade. Eles determinaram a intensidade à mão do olho, okay? Usando referências no lado. Falaram, vou chamar isso intensidade 1, 2, 3, 4. Eles vão comparar eles, ok? Eles fizeram tudo isso à mão. Era impressionante. Mas, essencialmente, você soma essas milhares de reflexões, ok? E se você sabe, cada reflexão tem uma intensidade. Então, ela está dizendo o que é a amplitude ou a intensidade de cada onda. E a fase está dizendo onde está o máximo e o mínimo dessa onda dentro do espaço. Porque você pode imaginar que você pode fazer um deslocamento dessas ondas para cima e para baixo, é? Então, essa vai determinar a chamada fase. Você precisa dessa informação também. Mas se você sabe as amplitudes e as fases, você pode colocar dentro dessa equação e obter uma mapa de densidade eletrônica. E se a informação é muito alta, você consegue ver as nuvens eletrônicas em volta de cada átomo aqui. Okay? Então, você pode ver
Lá no centro, é uma cadeia lateral de um aminoácido. Qual é esse aminoácido? Alguém reconhece? Hã? Purina. Ela parece uma purina, mas purinas não são aminoácidos. Purinas são bases de DNA. Mas aí parece, hein? E triptofano, a cadeia lateral dela é indol, que tem cara de uma purina, ok? Então você pode ver realmente, você não consegue ver aqui os hidrogênios. Estamos vendo os carbonos, os nitrogênios e os oxigênios, e os enxofres, e os fósforos. Os hidrogênios você não consegue ver porque eles têm só um elétron. Enquanto o carbono, nitrogênio, oxigênio tem 6, 7, 8 elétrons em volta. Então, a densidade eletrônica é maior. Você precisaria de uma conjunto de dados de maior resolução para ver os hidrogênios. Às vezes você tem isso, mas é muito raro. Okay? Bem, e se você tem essas nuvens eletrônicas e você sabe a sequência da proteína, você pode traçar a estrutura da proteína dentro da sua densidade eletrônica. Okay? Então, você consegue, a partir disso, ter modelos moleculares que você representa as fitas beta e as alfa-helices usando cartoons e tudo. Okay? Então, esses são exemplos de estruturas de proteínas que foram cristalizadas no meu laboratório, associado com inibidores das toxinas que é secretado por esse sistema. Sim. Professor, essa cristalografia foi a mesma técnica que a Rosalind Franklin usou? Sim. Rosalind Franklin, ela não tinha cristais, ela tinha fibras de DNA ordenadas em 2 dimensões. Okay? Mas elas geraram padrões de difração que deram informação sobre as coisas que se repetem dentro do cristal. Okay? E essa permitiu Crick e Watson. Crick estava estudando, Crick estava bem posicionado para interpretar esses padrões de difração. Por quê? Porque ele estava estudando, ele estava fazendo ele estava calculando, baseado nos modelos das alfa-helices e fitas betas de Linus Pauling, ele estava calculando o que deve ser a padrão de difração de uma alfa-helice, por exemplo. Okay? E esse padrão de uma coisa qualquer coisa helicoidal dá um padrão de difração que dá aquela forma X. Okay? E baseado nas distâncias entre os pontos dentro desse padrão e os ângulos da cruze no X, você pode calcular alguns parâmetros da hélice. O que é a distância entre uma volta e outra, o que é o diâmetro dela, etc. Okay? Então, essa informação foi usada por Watson e Crick. Aparentemente, eles tiveram... Se todo mundo leu aquele livro, The Double Helix, do James Watson, acho que é uma boa leitura. Está bem escrita, está escrito de uma maneira simples e divertido. Okay? Você pode ver como é que eles tiveram acesso a essa informação. Tinha um momento em que Watson foi para o laboratório de Franklin e viu a caderno dela. Mas até pior disso, o chefe de Franklin, que é Maurice Wilkins, mandou para o MRC, o Medical Research Council da Inglaterra, tipo FAPESP, o CNPq daqui, o relatório do laboratório com todos os dados, e essa foi mandada para Max Perutz, que estava no Cambridge, onde Watson e Crick estava, para avaliar como assessor. E Perutz aparentemente mostrou o relatório para Watson e Crick. Então, eles tinham todos os dados lá. Ok? Bem, essa é a história. Então, você pode, a partir desses dados, determinar as posições dos átomos, as posições dos aminoácidos, e você pode representar esses
em vez de mostrar as milhares de átomos que é difícil interpretar, você muitas vezes mostra o caminho da cadeia principal em formas de cartoon, okay? Usando fitas para fitas beta ou hélices para alfa hélices. E regiões que não são nem fita beta nem alfa hélices são linhas mais finas, ok? E às vezes você pode até ver a posição das moléculas da água que estão associados com a superfície da proteína, porque dentro do cristal, normalmente 70% do volume do cristal é água, ok? E na superfície da proteína, vocês lembram que proteínas na superfície têm aminoácidos hidrofílicos, ok? Que gostam de fazer pontos de hidrogênio, aceitam ou doam pontos de hidrogênio com água, principalmente. Então, você tem uma camada de água na superfície em que as moléculas da água estão presas, eles não estão mexendo. Então, se a resolução é alta o suficiente, você consegue até ver as posições das moléculas da água. São representadas por esses pontos azuis aqui. E se você mostra os átomos, aliás, acho que no slide anterior, algumas bolinhas aqui, essa bolinha com um cruz vermelho no lado direito, todas essas bolinhas que têm um cruz vermelho no meio são moléculas da água. Okay? Bem, então, cristalografia tem suas vantagens. Ela dá uma alta resolução, ok? Resolução, ou seja, você consegue ver a posição dos átomos e a precisão do posicionamento, às vezes, é menor do que 1 angstrom. 1 angstrom é a distância entre um carbono e um hidrogênio, numa ligação carbono e hidrogênio. Okay? Então, essa resolução é muito alta. Okay? E, teoricamente, não tem um limite de tamanho, apesar do fato que coisas grandes são mais difíceis de cristalizar. Eles têm mais heterogeneidade, e por isso dificulta a cristalização. Okay? E também não dá para usar para estudar proteínas flexíveis, porque se a proteína é flexível, ela não vai cristalizar. Okay? A natureza de um cristal é que a coisa que se repete dentro do cristal são mais ou menos iguais. Okay? Então, se eles são muito diferentes, isso acaba causando rupturas no cristal. É como uma pessoa que está montando uma parede, um pedreiro colocando tijolos na parede, e ele não coloca eles direitinho, e chega no momento que você percebe que tem uma fratura, uma descontinuidade na ordenamento dos tijolos. E essa imperfeição acaba destruindo a interferência construtiva que gera padrão de difração. Okay? E também tem um limite, você tem que achar um jeito de cristalizar a proteína. Okay? Bem, tem outra técnica que é importante, é a ressonância magnética nuclear. Essa técnica principalmente usa proteínas em solução. Então, eles não são cristalizados. Então, essa é uma vantagem, você não precisa cristalizar ela. Okay? Você coloca ela dentro de um tubo, mais ou menos o tamanho de uma caneta, mais ou menos exatamente esse tamanho, ok? E o volume dela é mais ou menos o tamanho da tampinha da caneta. Menos de 1 ml, normalmente 600 microlitros ou 200 microlitros, dependendo do tubo. E você coloca isso dentro de um magneto. Esse é um magneto que tem no Instituto de Química. Você coloca ela lá em cima. Você tem que... Realmente, esse equipamento tem uma sample holder, que você coloca ela lá no lateral, ela sobe e coloca, mas
também tem uma escada lá no lado direito, você pode subir lá e colocar a amostra lá em cima, e ela desce lá no centro desse tambor. Esse tambor está cheio de nitrogênio líquido, e dentro desse tambor de nitrogênio líquido tem outro tambor de hélio líquido, que está em temperatura de entre 2 e 4 graus Kelvin, ou seja, menos 269 graus Celsius. Pergunta. Sim, você precisa de uma proteína razoavelmente concentrada, tanto para cristalização quanto para ressonância magnética nuclear. A proteína tem que ter uma concentração suficiente para obter cristais ou para ter sinais suficientemente fortes acima do ruído. Okay? Então, você precisa normalmente ressonância magnética nuclear, normalmente centenas de micromolar, ok? 0,1 até 0,5 milimolar de proteína, ok? Então, você coloca dentro, mas apesar do fato que esse tambor está frio, por quê? Porque dentro dela ela tem um condutor, supercondutor, que só em temperaturas baixas ela permite uma corrente muito alta passar por ela para gerar um campo magnético muito alto, ok? Mas dentro, onde está a amostra, você controla a temperatura, ela pode ser temperatura ambiente, ok? Mas ela está dentro de um tambor que tem um condutor que está em temperatura perto da temperatura absoluta do zero, ok? Bem, vocês aprenderam nas aulas de física ou de química que átomos ou elétrons e também núcleos têm spins, tem uma parâmetro que descreve seu estado quântico que é chamado spin, ok? E os núcleos têm spins. E dependendo do número de prótons e nêutrons, esses spins, eles podem ter números, eles podem ser metade, pode ser 0, meia, 1,5, 2, etc. Ok? Acontece que se o núcleo tem spin de meia, ela tem dois estados. Okay? Um estado chamado alfa e um estado chamado beta. Okay? E essencialmente, esses estados são, um é paralelo e outro é antiparalelo. E eles são essencialmente orientados em direções randômicas, mas se você coloca dentro de um campo magnético, esses spins vão alinhar ou paralelamente ou antiparalelamente com esse campo magnético. Então, na hora que você coloca sua amostra dentro desse campo magnético muito forte, os spins vão alinhar ou paralelamente ou antiparalelamente com esse campo magnético, dependendo do seu estado de spin. Okay? E tem uma diferença de energia entre o estado alfa e beta. Okay? Então, tem uma pequena diferença de população dos núcleos que estão no estado alfa, que é menor energia, versus o estado beta, que é alta energia, maior energia. E essa diferença, a diferença de energia é diretamente proporcional ao campo magnético. Então, por isso você quer gerar um grande campo magnético para separar esses dois estados com maior energia possível, que vai causar uma maior diferença de núcleos que estão no estado alfa versus beta. E essa vai determinar o sinal que você consegue detectar. Bem, de qualquer forma, quando você faz isso, os spins, essencialmente, essa diferença gera um chamado momento magnético dos spins que ficam girando em volta do campo magnético do magneto em que você colocou lá. Então, você colocou lá, essencialmente, se você soma todos os spins, você tem um momento
um momento magnético que é somatório de todos eles, que está essencialmente alinhado com esse campo magnético. E ela está essencialmente girando em volta desse campo magnético com certa frequência. E essa frequência depende do campo magnético específico em que se encontra o átomo. Agora, você pode falar, mas todos os átomos estão no mesmo campo magnético. Okay? Mas também depende do tipo do núcleo. Então, hidrogênios têm frequência diferente que nitrogênios, que têm diferente de carbonos, etc. Okay? E os 3 núcleos mais importantes para as proteínas são hidrogênio, nitrogênio 15 e carbono 13. Okay? Esses 3 isótopos têm spins de metade. Então, eles se comportam desse jeito. Okay? Então, o que você pode fazer, mas cada átomo, apesar do campo magnético em que você colocou dentro do magneto, ela também, se eu sou um átomo de hidrogênio, eu estou perto de você, você tem elétrons girando em volta de você, eu também tenho elétrons em volta de mim, porque eu sou o núcleo do átomo, e esses elétrons também, o movimento dos elétrons gera um campo magnético. Vocês aprenderam isso? Qualquer corrente, qualquer carga em movimento gera um campo magnético. Okay? Então, essa modifica um pouquinho o campo magnético de cada átomo. Ela está, o campo magnético que ela sente é um pouco diferente para cada átomo, dependendo em que ambiente químico ela se encontra. Então, essa diferença de energia aqui é um pouco diferente para cada um dos átomos. Então, a frequência de giro em volta desse campo magnético é um pouco diferente para cada um deles. Okay? Bem, por que tudo isso é importante? O que você pode fazer é, em volta da amostra, você pode colocar outros solenoides ou condutores, okay? Onde você pode passar um pulso de corrente com certas frequências, ok? E essa vai gerar um campo magnético em uma direção que é diferente do que o campo magnético do magneto. Então, os spins estão girando assim, e se você aplica um campo magnético ortogonal, essa vai causar os spins, eles estão girando aqui, eles vão ficar girando assim. Okay? Dependendo do tempo em que você aplica essa corrente, ela vai fazendo esse movimento. Okay? Então, você pode dosar, vamos falar, a corrente, o pulso que você passa nesses outros sondas, são chamadas sondas, não são solenoides, para gerar outros campos magnéticos para tempos que você quer, e essa vai deslocar os spins, ok? E depois você desliga isso, e eles vão voltar para a posição original, ok? E a maneira em que eles a velocidade em que eles voltam, quando eles voltam, eles estão girando aqui e eles ficam girando assim, ok? E esse giro em volta do eixo é um campo magnético oscilante, ok? E esse campo magnético oscilante, vocês também lembram que um campo magnético oscilante induz uma corrente dentro de um condutor. Quer dizer, uma corrente cria um campo magnético e também um campo magnético oscilante que muda. Qualquer mudança num campo magnético induz uma corrente dentro de um condutor. Okay? E essa indução de corrente pode ser medida nesse condutor aqui. Então, você pode medir ela num osciloscópio, essencialmente. Okay? O problema é que você está medindo centenas de sinais diferentes. Mas o que você observa dentro dessa é o somatório das contribuições de todos os
núcleos oscilando em frequências diferentes, ok? Bem, mas você pode, essencialmente é isso que está mostrado aqui, esse desenho aqui, é essencialmente uma somatório de dezenas ou centenas, talvez, de sinais oscilantes de átomos diferentes, ok? Mas a partir disso, o que você pode fazer? Você pode fazer uma transformada de Fourier desse sinal, ok? E ela vai gerar esse padrão aqui embaixo, em que cada um desses picos é relacionado à frequência de oscilação de um dos átomos aqui. Então, essa aqui é uma espectro unidimensional de uma proteína. Então, dos hidrogênios, de todos os hidrogênios de uma proteína, ok? Eles têm frequências diferentes, ok? Embaixo aqui, no eixo Y, Z é essencialmente uma função de frequência. Okay? E átomos em posições diferentes ou em ambientes diferentes, ou hidrogênios ligados a carbonos estão aqui no começo, no lado direito. E hidrogênios ligados a nitrogênios estão mais para o lado esquerdo. Okay? Então, você pode fazer vários tipos de experimentos. Você pode fazer experimentos em que você vê transferência de energia de um átomo para outro em várias maneiras diferentes. Há átomos do mesmo núcleo, por exemplo, transferência de um hidrogênio para outro hidrogênio, ou transferências de hidrogênio para nitrogênio, ou para carbono, ou para oxigênio. Okay? E você pode, essencialmente, e você também pode ver essa transferência baseado entre átomos que estão próximos no espaço, apesar do fato que eles não estão ligados um do outro, ou átomos que estão ligados por ligações covalentes. Então, eu posso fazer experimentos em que eu vou ver a ligação entre você e você, porque vocês estão conectados por uma ligação covalente. Ou eu posso ver a interação entre você e você, porque vocês, apesar do fato que vocês estão em posições totalmente diferentes da molécula, mas vocês estão no espaço, vocês estão próximos. Okay? Então, tem literalmente dezenas ou centenas de tipos de experimentos que você pode fazer por ressonância magnética nuclear para ver a conectividade por ligações químicas ou no espaço de átomos diferentes, de hidrogênios, nitrogênios e carbonos, principalmente. Sim. O exemplo que o senhor deu agora dele e dela tem a ver com aquela nuvem de Van der Waals? A nuvem de Van der Waals essencialmente está dizendo para você que é a distância em que um átomo pode chegar perto de um outro átomo antes do que as repulsões são maiores do que as atrações. Okay? Essa é a definição do raio de Van der Waals, vamos falar. Okay? E tem raio de Van der Waals não covalente e covalente. Por exemplo, se vocês estão ligados por uma ligação química, tem uma atração, mas também tem uma repulsão. Então, isso determina a distância entre os dois. É quando a atração e a repulsão é balanceado. E a distância entre vocês, entre os dois, é chamada raio de Van der Waals covalente. Mas também tem raio de Van der Waals não covalente, duas moléculas, dois átomos e moléculas diferentes que não estão ligados por uma ligação covalente, eles podem chegar perto, até um certo ponto, é uma força de atração. Mas se chega mais perto ainda, começa a ter repulsão, por causa das repulsões entre as nuvens eletrônicas. Fica maior do que a atração causada pelas induções dos dipolos, ok? Quando eu estou perto de você, chega num ponto bom,
os elétrons aqui em volta de mim, eles estão oscilando, gerando dipolos. Momentaneamente, tem mais elétrons no lado esquerdo, então esse lado positivo está aqui, tem um lado negativo aqui, e você sente isso. Olha, tem um lado positivo aqui, então os elétrons seus vão para esse lado. E tem uma certa ressonância ou coordenação entre as oscilações das nuvens eletrônicas, e essa gera essa atração van der Waals. Ok? Essa é a definição dela. Eles observaram isso, essencialmente, olhando os volumes de gases. Ok? Eles viram que o volume de certos gases é menor, um pouco menor do que esperado pelo número de partículas e as trajetórias e as velocidades deles. Então, eles falaram, eles deduziram que quando tem uma colisão, eles não colidem, tem uma certa atração. Então, eles colidem, ficam, quicam imediatamente. Eles têm uma certa atração entre eles, e essa diminui um pouquinho o volume do gás. Okay? Então, essa até funciona em gases. Okay? Bem, então, esse tipo de... Então, você pode ter espectros bidimensionais e tridimensionais, ou multidimensionais, por ressonância, que dá informação sobre a relação, a conectividade entre átomos dentro da molécula. Okay? Por exemplo, nessa aqui, no eixo X, são as frequências de hidrogênios, e no eixo Y são frequências de nitrogênios, e cada ponto aqui é um grupo NH, um nitrogênio que tem um hidrogênio ligado. Okay? E você pode fazer experimentos em que você pode assinalar e falar que, olha, este hidrogênio, esse ponto aqui é de tirosina 81, esse é da alanina 123, etc. E também você pode ver átomos que estão próximos no espaço, mas não necessariamente por ligações químicas. Então, você pode fazer experimentos desse tipo, em que para cada ponto no diagonal, você tem todos os hidrogênios da molécula. E no vertical, acima de cada ponto aqui, você está acabando aqui, mas as linhas subindo são todos os outros átomos que estão próximos àquele átomo. Então, você pode ver que cada linha tem vários pontos acima do vertical, e cada um desses pontos acima do ponto no vertical são vizinhos daquele átomo. Então, o átomo 90, ela tem vários vizinhos, inclusive esse azul e esse amarelo. Okay? Então 90 está perto, e esse azul é o grupo NH do aminoácido 5. E esse amarelo é o grupo NH do aminoácido 50. Então, você pode, a partir disso, deduzir que o aminoácido 90 está perto tanto do aminoácido 5 quanto do aminoácido 50. Então, você pode coletar toda essa informação para a molécula, para cada um dos aminoácidos, e essa vai restringir o modelo final. Você pode usar isso para gerar um modelo em que está compatível com toda essa informação. Okay? Então, eu posso dizer, olha, você está perto dela e dele, okay? E você está perto dela e dele. Okay? Então, toda essa informação pode ser usada para deduzir a posição relativa de todos os átomos dentro da molécula. Okay? Então, você pode fazer isso, e essa pode gerar modelos em que tem regiões da molécula que são muito bem definidas, porque cada átomo nesse pedaço da proteína está cercado por talvez 10 ou 20 outros átomos em que eu tenho muita informação. Então, eu posso determinar muito bem a posição de você, porque eu sei que eu tenho 5 outros
átomos em volta, que eu também sei as posições deles. Então, está bem definido essa parte aqui. Mas vamos imaginar que eu estou aqui sozinho, eu não tenho nenhum vizinho. Eu não tenho, então, nesses experimentos anteriores, em cima do meu átomo, não tem nada, ok? Então, eu não tenho informação sobre mim. Então, não posso dizer nada sobre minha posição, ok? Então, você pode até observar que, às vezes, tem regiões da proteína ou trechos da sequência da proteína em que não tem informação. E essa está dizendo que aquele pedaço da proteína está realmente em várias configurações. Ela está muito heterogênea, ok? Ela tem uma configuração randômica, vamos falar. Isso às vezes está random coil, ok? Ou intrinsecamente desordenada, às vezes, você fala. Então, mas essa é uma informação. Então, aqui nessa proteína em particular, o amino terminal dela é essa espaguete aqui. Então, o nosso modelo, temos 20 modelos diferentes. Em cada modelo, a posição dessa trecho dos primeiros 40 aminoácidos, mais ou menos, é totalmente randômica. Okay? Você pode usar esse tipo de experimento para ver interações entre uma proteína e outra. Quando você mistura uma proteína e outra, você pode ver mudanças nas posições dos picos, e essa pode dizer quais aminoácidos estão interagindo com outros aminoácidos dentro do seu complexo. Okay? Então, você pode ver mudanças nesses espectros para acompanhar ou para mapear certas regiões importantes para interações com substratos, com outras proteínas, etc. Okay? Então, esse método de ressonância magnética nuclear é muito poderoso nesse sentido. Okay? Então, ela tem vantagens, que ela é aplicável para proteínas pequenas e peptídeos, mas quando você tem proteínas maiores do que 30 ou 40 kilodaltons, ou seja, mais do que 300 aminoácidos, os espectros ficam tão complexos que ficam difíceis de interpretar. Você tem tanto sinal que é difícil separar os sinais. Okay? Então, essa chega a ser uma limitação. Mas ela é muito bom também para estudar dinâmica da proteína. Você pode ver, você pode até medir a cinética, sim. Você pode medir a velocidade em que uma proteína está mudando sua configuração de uma configuração para outra. Okay? Bem, a terceira método que eu quis mencionar é criomicroscopia eletrônica. Essas três pessoas, Dubochet, Frank e Henderson, ganharam o prêmio Nobel alguns anos atrás por desenvolver as técnicas, ou contribuir para desenvolver as técnicas dessa metodologia. E, essencialmente, o que você faz nesse experimento? Você usa um microscópio eletrônico. Todo mundo já viu micrografias eletrônicas. Essencialmente, eles parecem raio-x's do objeto que você está vendo. Okay? Esse objeto pode ser uma célula, pode ser um óleo de um inseto, pode ser um ribossomo, pode ser uma proteína. Okay? Mas, até recentemente, a qualidade das imagens era muito baixa resolução. Mas teve grandes avanços nos softwares, nos detectores, na qualidade dos microscópios, etc., que agora está permitindo, e também na preparação da amostra, agora está permitindo que você obtenha estruturas de resolução quase atômicas. Okay? Eu quero só mostrar um vídeo. Está aqui. Deixa eu ver. Control Tab. Control Tab. Hello? Desapareceu. Control Tab. Não. Estava. Eu vou clicar nisso.
pular. Ok, então, aqui você tem sua amostra dentro em solução, ok? E você tem sua proteína purificada lá. E elas estão flutuando em configurações diferentes, ok? E você pega um pequeno volume disso e você coloca ela em cima de um grade de um microscópio eletrônico. Essa grade tem uns 3 milímetros de diâmetro. E você pinga alguns microlitros em cima dessa grade, ok? E você leva ela para um chamado vitrobot, que é uma coisa muito cara para fazer uma coisa muito simples. 2 pedaços de papel de filtro no lado direito e esquerda, e você coloca sua amostra lá embaixo, ela está lá, e você fecha esse papel de filtro em cima dela, e ela tira 99% do líquido, mas tem um pequeno filme de líquido ainda está lá, e essa está jogada dentro de um banho de etano líquido, que está uma temperatura de menos 150 graus. E então ela congela super rapidamente, e cada molécula está congelada numa orientação um pouco diferente. Okay? Então você tem um pequeno filme de líquido congelado com as moléculas em condições diferentes. Depois você leva ela para o seu microscópio eletrônico e você mantém ela congelada. Isso é um pouco difícil, mas consegue fazer isso. E você passa um feixe de elétrons nela, e cada partícula vai gerar uma projeção bidimensional dela em relação à sua orientação, ok? É como se fosse a sombra, mas você tem informação da estrutura interna da molécula aqui, porque você não está colocando nenhuma metal pesado para dar contraste, ok? Você não colocou urânio, tungstênio, nada. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar todas as moléculas que estão na mesma orientação e rodar eles para que eles estão orientados no mesmo jeito, e depois você sobrepõe essas projeções bidimensionais para ter uma projeção bidimensional de maior resolução. E você faz isso com cada orientação diferente. Okay? Então, você tem classes bidimensionais e você junta elas para gerar um volume tridimensional da sua molécula. E hoje em dia, a qualidade das nuvens eletrônicas que você obtém quando você faz isso permite que você veja as posições dos aminoácidos. Okay? Aqui está mostrando as posições das estruturas secundárias, mas está melhorando ainda melhor do que isso. Você pode ver as cadeias laterais como se fosse uma padrão de difração de raio-x. Okay? Mas ela é obtido a partir de dados de microscopia eletrônica. Ok? Tá bom. Então, e aqui você tem esses microscópios agora. Esse microscópio eletrônico no lado esquerdo é aquele que nós temos no Instituto de Química da USP, mas esses dois, que são muito mais caros e muito mais sofisticados, estão no Laboratório de Nanotecnologia, Nacional de Nanotecnologia, no CNPEM, no mesmo complexo de pesquisa que é o Sirius, o síncrotron. Okay? E essa aqui está mostrando uma micrografia mostrando as partículas que você vê quando você purifica esse sistema de secreção tipo 4, a parte superior dela. Okay? E você pode ver que tem partículas na forma de anéis em orientações diferentes. Okay? E embaixo você vê as classes bidimensionais que foram juntadas para gerar um volume tridimensional, onde você pode ver todas as proteínas. Aqui tem 3 proteínas em 14 cópias cada uma delas. E você pode ver que a qualidade de densidade eletrônica permite
em muitos casos, de ver as cadeias laterais dos aminoácidos. Okay? Então, esses avanços técnicas gerou uma chamada revolução em resolução nessa área de criomicroscopia eletrônica. Então, eu vou pular, porque não tenho muito tempo. Ela vai mostrar agora 5 minutos, ou 0 minutos. Okay? Mas hoje em dia, agora você tem qualidades de mapas eletrônicos que você está conseguindo ver os átomos, até os hidrogênios. Então, parece uma mapa de densidade eletrônica de super alta resolução de cristalografia. Okay? Isso acontece de vez em quando, não é muito comum isso. Okay? O número de estruturas, esse gráfico aqui mostra o número de estruturas depositadas cada ano por cristalografia em azul, ressonância magnética nuclear em vermelho, e em verde, criomicroscopia eletrônica. Embaixo é o mesmo gráfico, numa escala logarítmica. E você pode ver que o verde está subindo. E se você extrapola ela, talvez nos próximos anos ela vai ser igual ao da cristalografia, talvez. Okay? Ela tem a vantagem que você não precisa cristalizar a proteína. E você pode estudar sistemas muito complexos. E você pode até estudar células, ou você pode estudar proteínas dentro das células. Okay? E essa técnica, quando você faz isso em células, é tomografia. Então, você pode colocar sua célula dentro de congela ela e gira a amostra em vários ângulos diferentes e tirar imagens em vários ângulos e usar essa série de inclinações para gerar um modelo tridimensional. Okay? Bem, a última coisa que eu quis mencionar rapidamente é modelagem guiada com informação da coevolução de pares de resíduos. Okay? Então, umas coisas interessantes para ver é que depositado nos bancos de dados tem em volta de 100 mil estruturas determinadas experimentalmente nos últimos 50 anos. Porém, tem bilhões de sequências de proteínas conhecidas. E esse número aumentou muito nos últimos anos por causa de projetos de metagenômica. Okay? E essa informação, esse grande aumento do número de sequências de proteínas que estão depositados nos bancos de dados permitiu gerar alinhamentos de sequências, de fazer famílias de proteínas que são homólogos com muito mais robustez, vamos falar. Antes, por exemplo, você tinha 10 homólogos de hemoglobina, sabe? Tinha de humano, de cavalo, de baleia, etc. Tal, mas tinha poucos genomas. Agora, qualquer animal, qualquer organismo que tem uma proteína similar ao hemoglobina ou mioglobina, alguma globina que liga ao oxigênio, fazendo outros tipos de funções, que você pode alinhar essas sequências. Você pode ver relações evolutivas nessa superfamília. Então, presumivelmente, essas similaridades de sequência é porque eles têm estruturas similares. Ok? E você pode usar essa informação de similaridade, de coevolução dentro de uma família de sequências para inferir a proximidade de aminoácidos na estrutura da proteína. Então, essa ideia funciona mais ou menos assim. Você pode ter uma sequência de uma proteína e você pode ver que, olha, cada vez que aquele primeiro aminoácido muda de vermelho para verde, o terceiro aminoácido muda de verde para vermelho. Okay? Dentro dessa família de proteínas, esses homólogos, essa superfamília de homólogos de proteínas, você pode ver essa coevolução. Essa tipo de análise originalmente era chamada statistical coupling analysis, ok?
Mas agora é chamada coevolução de pares de aminoácidos, ok? Essencialmente está dizendo, olha, se você muda de leucina para triptofano, ela sempre muda de arginina para alanina, ok? Então, essa diz que vocês estão interagindo um com o outro. Ela não diz, ela está implicando, você pode usar isso como uma hipótese. E se você tem esse tipo de informação para várias proteínas, para várias posições dentro da superfamília, você pode hipotetizar que tem proximidades de posições diferentes. E essa pode dizer para você que, olha, meu modelo final tem que colocar este aminoácido perto daquele aminoácido. Okay? E essa é isso acoplado com aprendizagem de máquina usado por algoritmos muito poderosos que eu não pretendo entender muito bem, usando supercomputadores do Google e de outros lugares, você pode usar isso para reconhecer padrões nas sequências que são associados com certas estruturas. Você pode usar isso também para guiar seus cálculos energéticos, de tentar achar estruturas que são compatíveis com todas essas informações. Então, essa gerou um grande aumento na qualidade da predição de estruturas in silico, ok? E essa é testado cada 2 anos em competições chamadas CASP, em que pesquisadores experimentalistas determinam estruturas, mas não publicam a estrutura, e pessoas de informática tentam predizer que deve ser a estrutura. E eles comparam um do outro. E essas técnicas, esses algoritmos, essas combinações de algoritmos, tiveram um enorme aumento da qualidade de suas predições nos últimos anos. Okay? Então, um desses programas é chamado AlphaFold, okay? Foi desenvolvido por pesquisadores associados com Google, okay? Usando todo o poder computacional do Google, okay? Um computador chamado DeepMind, okay? E também teve um outro grupo mais tradicional da pesquisa na modelagem molecular, usando um algoritmo chamado Rosetta. Então, eles tiveram grandes avanços. Então, esses são os pesquisadores em cima, trabalhando no AlphaFold, o Hassabis e John Jumper, e esse David Baker trabalhando com Rosetta. E são minhas predições para o prêmio Nobel nos próximos anos. Vamos ver se eles realmente ganham. Sim. Eu tenho uma predição de 2 servidores, por exemplo, o Smooth Model, que se usar por homologia, de um outro modelo publicado, e o AlphaFold. Como posso selecionar o melhor modelo? Que parâmetro eu podia tomar? Você está falando que se tem 2 modelos diferentes, um da AlphaFold e outro do outro. Ou seja, são a mesma proteína, mas tem algumas diferenças. Porque Bem, a 2 foi modelando. 2 era, eu tenho que ver o que era o outro, que foi modelado como. Eu tenho que ver o que era a informação que vou usar nas duas técnicas, ok? E agora, qualquer programa de modelagem, ela vai dar algum tipo de predição, ok? Você tem que ser muito crítico de decidir se você acredita naquilo ou não. Mas a maioria desses programas, eles vão dar um resultado e eles vão dizer, olha, eu tenho maior confiança na estrutura para este pedaço da proteína. Okay? Então, ela vai dizer, olha, esse pedaço eu tenho quase certeza que é
essa estrutura. Mas essa parte aqui eu não tenho certeza. Okay? Ela vai dar esse tipo de informação. Porque às vezes você pode ver que, olha, os aminoácidos aqui coevoluem com muita coerência, enquanto aqui não tem nenhuma ele pode mudar e tanto faz, ela não muda. Okay? Então não tem uma interação entre você. Então não tem muita informação sobre sua posição dentro da proteína. A pergunta era se a proteína está evoluindo mais rapidamente, se essa vai determinar a qualidade da predição. Honestamente, eu não sei. Depende da função dela. Por que ela está evoluindo tão rapidamente? Acho que depende. Às vezes, proteínas podem evoluir rapidamente por causa de genetic drift. Não sei como fala genetic drift em português. Deriva genética. Ou seja, não tem nenhuma restrição sobre a estrutura daquele pedaço, então ela pode sofrer mutações aleatórias e não tem nenhuma consequência. Mas pode ter, talvez, uma evolução rápida porque o ambiente dela está mudando muito. Quer dizer, você está sempre interagindo com outra proteína na superfície do seu hospedeiro. E ele está mudando para evitar. E você muda, mas você está mudando, mas você tem que manter sua função. Então, você tem que quando você muda, ele muda também. Okay? Então, depende. Acho que tudo depende. Okay? Eu acho. Bem, então, acho que estou terminei aqui. Então, obrigado. Tem vagas disponíveis de iniciação científica no meu laboratório, ou postdocs, ou pós-graduação, se vocês estão interessados em um laboratório de bioquímica geral, genética. Okay? E nós estudamos competição ou guerras entre bactérias e motilidade bacteriana. Okay? E também estamos organizando um curso de criomicroscopia eletrônica em julho deste ano, 2 semanas no Instituto de Química. Se vocês estão interessados, está aberto tanto para alunos de postdocs ou de graduação também. Então, se vocês estão interessados realmente em biologia estrutural mesmo, é um curso internacional. Vai ter 35 brasileiros e 35 estrangeiros e professores estrangeiros como instrutores. Okay? Então, obrigado. Muito obrigada, professor. Desculpa se o tempo é curto, mas daí quem tiver dúvida vai ter o curso. Infelizmente, nós não temos tempo para pergunta. Desculpa. Gastei muito tempo explicando.